Boa noite, meus irmãos. Novamente, a paz seja com todos, os que chegaram depois. O Lucas chegou depois, a minha mãe entrou depois, então, paz seja com vocês. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus. E até aqui, meus irmãos, nós já tivemos uma longa trajetória. Só recapitulando o que já foi abordado, nós já estudamos alguns atributos de Deus durante esse período, incluindo a infinidade de Deus, a paciência de Deus, a grandeza, a ira, o amor, e da última vez nós estudamos um pouco sobre a santidade de Deus com a Jaqueline. Hoje eu vou dar continuidade a essa série e vamos aprender um pouquinho mais sobre alguns atributos conhecidos como homines, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Então, a pergunta que nós fazemos de início é como nós podemos, apesar de todas as nossas limitações, né, contemplar a grandeza do Deus a que servimos? E a resposta está justamente nesses três atributos, que eu disse que são conhecidos como homines. Homine é uma palavra latina, que significa tudo. Então, onipotência, onisciência, onipresença, logo indica todo o poder, todo o saber e todo o presente. Então, eu quero que você agora imagine um ser com poder ilimitado, conhecimento absoluto e presença constante em cada centímetro do universo. Este é o nosso Deus, este é o Deus que servimos e o Deus que adoramos. Então, longe de serem qualidades isoladas, estes atributos, eles estão harmoniosamente entrelaçados e cada um complementa e fortalece os outros, revelando não apenas a abrangência, mas a profundidade do senhorio de Deus sobre toda a criação. A guisa de introdução, onipotência, ela se refere ao controle absoluto de Deus sobre si mesmo e sobre tudo que existe. Uma vez que ele tem sob seu comando todo o poder do universo, o Senhor Deus onipotente pode fazer qualquer coisa tão facilmente quanto qualquer outra coisa. Todos os atos, todos os seus atos são feitos sem nenhum esforço. Onisciência indica que Deus possui conhecimento total e absoluto, desde os mínimos detalhes do passado, como eventos mais distantes do futuro. Seu saber é perfeito, irrestrito e ilimitado, englobando todas as matérias, pensamentos, intenções e ações dos homens. Nada está oculto aos olhos de Deus. Por fim, nós temos a onipresença, que representa a realidade de que a presença de Deus é incontrolável, imensurável e abrangente. Ele está presente em todos os lugares, simultaneamente, transcendendo as limitações de espaço ou tempo, pois sua existência está além de qualquer dimensão. Então, vamos abordar cada um desses homens, iniciando pela onipotência. Então, amados, como nós vimos até o momento, há atributos que só Deus possui. E vocês se lembram como nós chamamos esses atributos que só Deus possui? Quem se lembrar pode falar. Então, anota aí. Atributos que só Deus possui são atributos incomunicáveis. Atributos que Deus não comunica com os homens, que Deus não comunica com a criação. E o Senhor Jesus, como membro coigual, coeterno e consubstancial da Trindade, ele possui estes atributos incomunicáveis. Então, hoje, à luz de suas obras e vida, eu quero considerar com vocês a onipotência de Cristo, sua onisciência e sua onipresença. No Evangelho de João, no capítulo 2, versos de 1 a 11, nós vemos o primeiro sinal realizado por Jesus. Este sinal
do grego simeion, consiste na transformação da água em vinho. É o primeiro milagre. E esse milagre, à primeira vista, pode parecer simples, né? Mas eu quero, junto com vocês, examiná-lo com um pouco mais de atenção. Primeiro, nós precisamos compreender que a composição molecular da água e do vinho é totalmente distinta. A água ela é composta por uma molécula, por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Já o vinho contém uma complexa combinação de átomos como carbono, nitrogênio e outros componentes químicos ausentes na água. Então, para que tal transformação ocorresse por meios naturais, seria necessário um reator atômico com aceleração termonuclear. Jesus precisaria desestruturar os átomos, separando prótons, elétrons e nêutrons. Ele precisaria remodelar esses elementos para criar carbono, nitrogênio e outros componentes necessários. E depois de remodelar, ele precisaria reagrupar os novos elementos que ele criou em uma estrutura adequada para compor o vinho. Esse processo é o que chamamos na ciência de fissão e fusão nuclear. A Bíblia nos relata que haviam ali presentes 6 potes de pedra, ou 6 talhas, o que equivale a aproximadamente 480 litros de água. Agora, qual seria a energia necessária para transformar toda essa água em vinho? Essa reestruturação nuclear, em termos científicos, ela exigiria uma quantidade absurda de energia, algo próximo à energia produzida por cerca de 200 bilhões de estrelas, como o nosso Sol, e tudo isso em apenas um instante. Toda essa energia, ela precisaria ser concentrada em um instante para que esse processo fosse possível. Mas quando nós lemos o texto de João 2, do 1 ao 11, nós vemos algo muito interessante. Jesus, ele não se cansa e ele nem sequer perdeu energia ao realizar tal milagre. Pelo contrário, ele estava na festa e na festa ele permaneceu. Por que isso? Porque Cristo, o nosso Senhor, ele é o próprio Deus onipotente encarnado. E ele realiza a sua obra com perfeita facilidade e poder. Nada é difícil para o Senhor, porque ele possui poder ilimitado. Outro episódio que eu quero considerar com vocês, que ilustra bem a onipotência de Cristo, é a ressurreição de Lázaro, registrada em João 11. No verso 39, nós lemos assim: Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Para entender um pouquinho a magnitude desse sinal, nós precisamos compreender o que ocorre com o corpo humano após a morte. Após a morte, o corpo ele entra em um processo gradual e irreversível de decomposição. Em climas quentes, como no Oriente Médio, este processo é ainda mais acelerado. Então, após aproximadamente 4 dias, o corpo ele já está em estado avançado de putrefação. Os tecidos, devido ao inchaço, eles começam a romper. A pele se desprende do corpo, o corpo fica esverdeado e os órgãos internos, eles começam a se liquefazer, virar líquido. Imagine o estado do corpo de Lázaro quando Jesus chegou ao túmulo. Marta, no texto que nós lemos, ela até advertiu o Senhor. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Mas o que Jesus faz? Jesus ordena que removam a pedra. E então, a mesma voz que criou o mundo e tudo o que nele existe, exclamou: Lázaro, venha para fora. Agora, por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque
Eu acredito, meus irmãos, que se ele simplesmente dissesse, venha para fora, todos os mortos daquele lugar ressuscitariam ao som de sua ordem. Cristo, ele é tão poderoso que até mesmo um cadáver em avançado estado de decomposição ouve e obedece. Como ele mesmo disse, vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Logo, meus irmãos, a onipotência de Cristo é incontestável. Agora, sobre a sua onisciência, a onisciência ela também está intimamente ligada à sua natureza divina. Nada escapa à sua atenção, nada pode ser encoberto e nada é por ele esquecido. Seu conhecimento é perfeito e completo e eterno, como disse o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. No decorrer de seu ministério, Jesus ele demonstrou um conhecimento profundo dos pensamentos e intenções humanas. Em Mateus 9, no verso 4, nós lemos: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Imaginem a cena. Jesus ele diz ao paralítico que seus pecados foram perdoados. E os escribas, sem pronunciar uma palavra, eles questionam em seus corações se Jesus estaria blasfemando. Imediatamente Jesus os confrontou. Esse evento demonstra que Cristo tem acesso direto, imediato e irrestrito aos pensamentos mais íntimos do homem. Não há como restringirmos o acesso de Deus e de Cristo a qualquer um de nossos pensamentos ou intenções. Tudo está visível e claro aos seus olhos. O texto de João, capítulo 2, no verso 23 a 25, ele reforça essa verdade. Está escrito: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Cristo não precisava que ninguém lhe desse informações sobre as pessoas e dispensava as apresentações porque ele as conhecia plenamente. A sua visão, ela penetra o que está oculto e revela o que está encoberto. Além de conhecer os pensamentos humanos, Jesus demonstrou perfeito conhecimento dos eventos passados, presentes e futuros também. Em João, no capítulo 4, ao conversar com a mulher samaritana, ele revelou detalhes de sua vida que naturalmente ninguém poderia saber. Disse-lhe que ela havia tido 5 maridos e que o homem com quem vivia atualmente não era seu marido. A reação da mulher foi uma clara evidência de que Jesus a conhecia profundamente, mesmo sem nunca tê-la visto antes. Jesus também predisse de forma repetida ao longo de seu ministério sua própria morte e ressurreição. Ele sabia que seria traído por Judas, condenado, abandonado pelos discípulos, crucificado e que ressuscitaria ao terceiro dia. Em Mateus 24, Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém, descrevendo com precisão eventos que ocorreriam décadas depois, mais precisamente em 70 depois de Cristo. Seu conhecimento do futuro era completo e inerrante. Um outro exemplo claro de sua onisciência pode ser visto quando Jesus instrui os seus discípulos a encontrarem um jumento e um jumentinho amarrados em um local específico. Ele sabia exatamente onde os animais estariam
embora estivesse fisicamente distante deles. Quando Lázaro adoeceu, Jesus mesmo, distante, afirmou categoricamente: Lázaro morreu. Seu conhecimento não estava limitado à distância ou às circunstâncias humanas. Por fim, depois de passarem cerca de 3 anos com Jesus, os apóstolos chegaram à mesma conclusão. João escreveu no capítulo 16, verso 30, o seguinte: Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. A onisciência de Jesus, ela não é apenas um conceito teológico, é uma verdade gloriosa que pode servir para nós, meus irmãos, como consolo e exortação. Jesus, ele conhece tudo sobre nós, inclusive nossos medos, nossas dores e fraquezas. E como nosso Salvador e Senhor, ele é perfeitamente capaz de nos conduzir e nos guardar de acordo com o seu perfeito conhecimento. Então, que possamos encontrar descanso nesta verdade, descanso na onisciência de Cristo. Sobre a onipresença, embora a Bíblia ela não declare explicitamente que Jesus é onipresente, ela fornece evidências que sustentam essa doutrina, especialmente quando consideramos a natureza trinitária de Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos que o Verbo era Deus, e sua divindade, ela transcende as limitações espaciais, permitindo que ele esteja presente em todos os lugares, em todos os momentos. Muito embora tenha se submetido às limitações do corpo em sua encarnação, sua natureza divina ela permanece infinita e onipresente. O R.C. Sproul, que é um grande teólogo que já não está mais entre nós, ele explicou essa realidade da seguinte maneira: a pessoa de Cristo ainda é uma união perfeita de uma natureza divina e uma natureza humana. A natureza humana está no céu. A natureza divina não se limita aos confins físicos do corpo de Jesus. A natureza divina, ela retém sua propriedade de onipresença. A pessoa de Cristo pode estar em todos os lugares, mas essa capacidade é por meio do poder da natureza divina, não da natureza humana. O Senhor Jesus, ele também fez promessas claras de estar presente com os seus seguidores em todos os momentos e lugares. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, nós lemos o seguinte: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa, ela é prova de sua onipresença. Cristo, ele não limitou sua presença a um local físico específico, mas prometeu estar com cada um de seus discípulos individualmente e coletivamente em todo o tempo. A promessa da presença de Deus, ela é central na aliança da graça. Desde o Antigo Testamento, nós vemos declarações como a de Gênesis 26, 3, onde Deus diz a Isaac: Eu estarei com vocês e os abençoarei. Essa promessa, ela ecoa na realidade do Novo Testamento, onde Cristo é identificado com o Emanuel predito por Isaías. E Emanuel significa Deus conosco. O apóstolo João declara que Jesus, no grego, esquinosen, tabernaculou, armou a sua tenda entre nós, em João capítulo 1, versículo 14. Ele literalmente armou sua tenda, tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Em João 14, 23, Jesus fez uma promessa ainda mais íntima e mais específica. Jesus respondeu o seguinte: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é uma realidade espiritual, meus irmãos, que demonstra
a proximidade e a acessibilidade de Cristo a todos os que nele creem. Jesus não está distante. Jesus não está indisponível. Ele não está ocupado demais para ouvir as suas orações e se atentar, meus irmãos, às suas circunstâncias, às suas dificuldades. Nós temos a tendência de, por mais que nós aprendemos e ensinemos sobre essas questões da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus, devido à nossa própria fraqueza, nós temos a tendência de pensar em Deus e considerar Deus distante de nós. Podemos até considerar a seguinte questão em nossos pensamentos em determinadas circunstâncias. Que privilégio tinham os discípulos de Jesus quando Jesus estava entre eles? Imagina o privilégio de João de reclinar sobre os seios de Cristo durante a última ceia. Como deveria ser maravilhoso entrar no barco com Jesus e fazer uma viagem e ouvi-lo, ou até mesmo vê-lo dormir. Que segurança deve ter sentido os discípulos, sabendo que seu mestre dava ordens e o mar se aquietava e os ventos se acalmavam. Mas, meus irmãos, Jesus não mudou. Jesus não muda. Esse é um dos seus atributos, imutabilidade. Da mesma maneira que Jesus estava presente e próximo dos discípulos em sua encarnação, Jesus está presente e próximo de nós ainda hoje. Ele não está distante. Não é uma realidade distante. Nós não precisamos marcar uma hora ou clamar muito para que ele responda e manifeste sua presença. E esse é um equívoco que eu tenho. Às vezes, quando eu vou orar, eu já vou com a seguinte predisposição mental. Eu preciso adorar a Deus, clamar um pouquinho para que a presença dele se manifeste nesse lugar antes de eu puder gozar dessa intimidade com o Senhor. Mas esse é um equívoco. Esse é um equívoco. Um equívoco que até mesmo eu, com esse conhecimento, incorro. Nós não temos que clamar muito, como os pagãos fazem, para que os falsos deuses respondam. O nosso Deus é onipresente. Sua presença está acessível. O nosso Deus é onipotente. Não há distâncias suficientes para dificultar ou impossibilitar o nosso acesso a Ele. O nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece o que vamos dizer antes mesmo que as palavras venham à nossa boca. Então, estudando esses atributos, sua onipotência, onisciência, onipresença, nós precisamos encontrar nesse conhecimento fonte de consolo, fonte de encorajamento, fonte de segurança. Nós precisamos deixar para trás as dúvidas de criança, as incertezas imaturas. Nós precisamos amadurecer, crescer na medida em que prosseguimos e avançamos em conhecer a Deus. Então, eu quero encorajá-los a partir de hoje a se atentar a todas essas dúvidas e todas essas inseguranças que sua mente for lançando em você durante o seu dia, durante a sua vida, durante seus momentos de comunhão com Deus. Se policie, se corrija.
conforme a sua mente ao conhecimento que você já tem do Deus a quem você serve. Essa não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos nos empenhar se quisermos gozar da ousadia e da liberdade dos filhos de Deus. Então, ao longo deste estudo, nós fomos conduzidos a contemplar a perfeita unidade dos três omni-atributos de Deus: sua onipotência, onisciência e onipresença. Esses atributos, eles não são partes separadas de Deus, mas expressões completas de sua essência una e indivisível. Como dizem os teólogos, Deus é simples. Deus é Deus. Deus não é composto de partes, mas absolutamente perfeito em tudo que é. E se Deus é onipresente, todos os seus atributos também são. Seu poder, seu conhecimento, seu amor, sua verdade, sua graça e todos os seus atributos estão sempre presentes e operantes em todo lugar, em todo tempo. Não há um único aspecto de Deus que possa ser limitado ou que esteja ausente. Tudo o que ele é plenamente em todo lugar. A palavra de Deus o revela como Senhor mais de 7.000 vezes, indicando que seu senhorio é supremo sobre todas as coisas. Biblicamente, o senhorio de Deus ele é definido por três aspectos inseparáveis: seu controle soberano, sua autoridade infalível e sua presença constante. E como vimos, hoje, esses três aspectos eles correspondem perfeitamente aos três omni-atributos. Sua onipotência é a manifestação de seu controle absoluto sobre tudo que existe, visível e invisível. Sua onisciência é a demonstração de sua autoridade perfeita para definir e declarar toda a verdade. E sua onipresença é a certeza de sua real e ativa existência em todos os lugares, sustentando e dirigindo todas as coisas para a sua glória. Então, como nós devemos responder diante de tão glorioso Deus? Com temor reverente, confiança absoluta e amor adorador. Devemos nos render ao seu controle, nos submeter à sua autoridade e nos deleitar em sua presença. Precisamos ter prazer em Deus, encontrar prazer e satisfação em Deus e reconhecer que este Senhor é o nosso Deus. O Deus que governa com poder, conhece com perfeição e nos cerca com sua presença fiel. Ele nos conhece, ele nos cerca, ele governa a nossa vida. A ele, o único Deus verdadeiro, seja dada toda glória, honra e louvor, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Nosso Desculpa Deus. aí a brevidade. Eu procurei ser o mais breve possível para não ser enfadonho nessa questão com vocês. Top demais. Foi perfeito, meu irmão. Foi cirúrgico. Saber desses atributos aí incomunicáveis de Deus. Misericórdia. Onipresente e onisciente. Meu irmão, por gentileza, vou pedir que você faça a oração de agradecimento e acrescente. Temos uma aniversariante de bodas de ouro aqui. Nossa irmã Quitéria fez bodas de ouro com o nosso irmão Bigode no sábado. Beleza? Amém. Amém. Então vamos orar então. Senhor Deus, é uma tarefa desafiadora
tentar de alguma maneira explicar ou definir qualquer questão relacionada ao Senhor e à sua grandeza. Durante estes dias e no dia de hoje, o Senhor me ensinou e nos ensinou acerca de sua onipotência, acerca de sua onisciência e onipresença. Ah, meu Deus, não permita que essa palavra e que esse conhecimento que o Senhor nos concede seja apenas teórico, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver à luz da realidade dessas verdades. Meu Deus, quantas vezes agimos como se o Senhor não soubesse ou não estivesse vendo o que fazemos? Quantas vezes em oração, Senhor, meu Deus, não lhe apresentamos os nossos problemas como se fossem grandes demais para o Senhor lidar com eles? Senhor, enraiza esse conhecimento em nosso coração. Que nós possamos descansar, Senhor, na certeza e na confiança de que nada é difícil para o Senhor. Nada está oculto do Senhor. De que o Senhor não está distante de nós. À luz de nossas fraquezas, Senhor, por conta de nossas muitas limitações, podemos deslizar e fracassar em nossa confiança e em nos policiar acerca destas questões. Mas uma vez que o Senhor habita em nós e que o Teu Espírito está presente conosco até o último dia, até o grande dia, eu peço que o Senhor nos constranja, que o Senhor sensibilize nossa consciência e nos torne também sensíveis à Tua presença em nosso meio. Agradecemos por tudo que tens feito. Incontáveis bênçãos o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, estamos com vida porque o Senhor nos sustenta. Estamos com saúde porque o Senhor nos mantém de pé. Obrigado, Senhor, por permitir que pudéssemos exercer as nossas atividades do dia, sair e retornar em segurança para os nossos lares. Concede-nos, Senhor, uma noite de descanso. Renova as nossas forças, Senhor, e vivifica a nossa fé. Abençoa a irmã Quitéria e seu marido. Abençoa este casamento, Senhor, como já o tens abençoado. Mas estenda as tuas mãos, Senhor, e concede aos teus servos longura de dias, uma velhice de paz e alegria, de consolo e de intimidade. Permita que eles cresçam no conhecimento do Santo e vivam suas vidas para a Tua glória, Senhor. No demais, se vivermos ou morrermos, que possamos viver e morrer para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Amém. Deus abençoe a todos.